Capítulo 11. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Ouvi as palavras desta aliança e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, Deus de Israel: Maldito o homem que não escutar as palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e fazei conforme a tudo quanto vos mando, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. E disse-me o Senhor: Apregoa todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: Ouvi as palavras desta aliança e cumpri-as. Porque deveras adverti a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito até ao dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo: Dai ouvidos à minha voz. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado. Por isso trouxe sobre eles todas as palavras desta aliança que lhes mandei que cumprissem, porém não cumpriram. Disse-me mais o Senhor: uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram às maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que tinha feito com os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Então irão as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém e clamarão aos deuses a quem eles queimaram incenso. Estes, porém, de nenhum modo os livrarão no tempo do seu mal. Porque, segundo o número das tuas cidades, são os teus deuses, ó Judá. E, segundo o número das ruas de Jerusalém, levantastes altares à impudência, altares para queimares incenso a Baal. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Que direito tem a minha amada na minha casa, visto que com muitos tem cometido grande lascívia? Crês que os sacrifícios e as carnes santificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltarias de prazer. Denominou-te o Senhor oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora, à voz de um grande tumulto, acendeu fogo ao redor dela e se quebraram os seus ramos. Porque o Senhor dos exércitos, que te plantou, pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesma fizeram, pois me provocaram à ira, queimando incenso a Baal. E o Senhor me fez saber, e assim o soube, então me fizeste ver as suas ações. E eu era como um cordeiro, como um boi que levam à matança, porque não sabia que maquinavam propósitos contra mim, dizendo: Destruamos a árvore com o seu fruto, e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas os rins e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que buscam a tua vida, dizendo: Não profetizes no nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: Eis que eu os castigarei, os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome. E não haverá deles um remanescente, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua visitação.